Olá, seja bem-vindo ao Photoshop Sem Frescura. Sem frescura porque é direto ao ponto. Eu sou Thiago De Polo e hoje falaremos sobre essa ferramenta chamada Curvas, tá? Que é uma das ferramentas mais importantes que tem no Photoshop e você precisa dominar. Para entender um pouco a ferramenta Curvas, é necessário entender como funciona aqui o padrão de cores, tá? Então eu tenho duas janelas. Essas duas janelas aqui são representadas pelo CMYK, tá? Que é essa daqui. E RGB, beleza? Como funciona esse processo aqui? CMYK é o inverso de red, ou vermelho, né? Magenta, representado por esse M aqui, ó, é o inverso de verde, tá? E amarelo, yellow, é o inverso de blue, que é azul. Então, eles se invertem. Então, quando você colocar amarelo, você está tirando o azul. Quando você colocar ciano, você está tirando o vermelho. Quando você colocar o magenta, você está tirando o verde. É assim que funciona aí o padrão das cores para entender melhor como funciona as curvas, né? Então vamos lá para curvas. Aqui eu separei esse personagem, nós vamos trabalhar nas curvas e eu vou mostrar como a curva funciona. Aqui embaixo você vai ter essa bolinha, tá? Clica nela. E aqui vai ter a opção de curvas, que vai criar uma camada de curvas. Eu vou pegar essa aba de propriedade, vou arrastar aqui para o lado, só para ficar mais fácil de ver, tá? Ah, eu fiz isso também, como é que eu volto ao normal? Clica aqui em cima, clica em redefinir essenciais. Se você estiver usando outra janela, vai aparecer o nome dela aqui, tá? E aí ela volta, tá vendo? Vou arrastar, beleza. Agora, como que funciona as curvas? Deixa eu explicar aqui da maneira mais rápida possível. Beleza, aqui tem as curvas. Aqui dentro, na parte de baixo, são os tons preto e branco, tá? E nessa parte aqui do lado, na vertical, são a iluminação, o brilho, a luz, tá? Então, aqui é o tom de cor, são os tons, e aqui são as luzes, tá? Esse pontinho que tem bem aqui, ó, aqui no cantinho, ele, aqui nessa área, até mais ou menos aqui, ó, o que é o preto absoluto. Aqui são as sombras, tá? Aí vai pegando as sombras. Aqui já começa a pegar os meios tons, né? Que são os cinzas. E aqui nessa área vai pegando a luz. Então, quando eu estou arrastando esse íconezinho preto para cá, eu estou removendo a luz e estou determinando que a partir daqui é sombra. Entendeu? Por isso que ele está ficando escuro assim. Deixa eu colocar no meio aqui, ó. Então, quanto mais eu arrasto, eu estou determinando que essa área aqui é sombra. Então, a imagem vai escurecendo toda. Ao contrário, também funciona. Se eu arrastar esse pontinho para cá, eu estou determinando que a luz, a máxima luz é aqui, tá? O branco absoluto é aqui. Então, eu vou vir e vou arrastando. O branco absoluto é aqui. Aí vai ficar todo branco. Se eu arrastar até próximo lá, é basicamente isso. Todo branco. Como aqui eu já expliquei, que é a iluminação... E aqui é o tom da cor, tá? Beleza, entendido isso. Como é que eu crio uma curva? Vou começar com um ponto. Clicando sobre essa linha, posso criar um ponto. Eu criei um ponto bem aqui no meiozinho, aqui, nos tons médios aqui. E o que eu posso fazer? Eu posso subir, aqui eu vou subir os médios, eu posso descer, tá? Então, eu posso trabalhar nesses dois estilos, ó, subir ou descer. Fazendo isso, observe que eu tenho essa foto que já é bem contrastada. Eu posso tirar o contraste dela como? Colocando luz nas sombras, colocando iluminação nas sombras. Então aqui, ó, nesse pontinho de sombra, eu vou subindo um pouquinho e vou colocando luz. Eu tiro o contraste, tá vendo? Ela já não é tão escura, eu já consigo ver a foto. Nesse íconezinho de olho, eu segurando sobre ele, eu vejo antes e depois. Ó. Eu já consigo ver como é a roupa da pessoa, né? Deu uma iluminação. Se eu achar que tem muita luz, a imagem está estourada, eu posso abaixar aqui um pouquinho também. Ó. Aqui são os brancos, eu estou tirando a iluminação dos brancos, tá? E aí já fica aquela imagem, fica bem estranha, né? Então vou deixar aqui no padrão. Para você voltar a linha, deixar a linha normal, né? Reta aqui, é só clicar aqui que ele vai restaurar a linha, tá? E aí volta ao normal a sua foto. O que eu faria nessa foto aqui? Eu botaria um pouquinho de luz nas sombras, certo? Isso daí. E eu deixaria um pouquinho mais
tiraria um pouquinho de iluminação aqui dos brancos, certo? Outra coisa que você pode fazer quando você não sabe onde fica aí a luz, a sombra, ou quer mudar um tom específico, é clicar nesse íconezinho aqui de mão, selecionar a área que você quer mexer lá. Você observa que quando eu vou mexer no conta-gota, vai mexendo ali essa bolinha, tá? Então, se eu coloco aqui nos tons mais claros, vai aparecer ali, ó. Então, no céu, por exemplo, está estouradão, né? Então, eu posso clicar aqui no céu e arrastar. Quando eu clico, arrastar o céu para baixo, observa que só aquela área do céu vai escurecendo, ó. Tá? Aqui está nas altas luzes. Que é esse pico aqui, ó, no histograma que está mostrando, é esse céu estourado, tá? Então eu posso diminuir um pouquinho o estouro desse céu. Posso fazer isso aqui também nas árvores aqui, ó, que tem com as sombras um pouco mais apagadas, né? Aí eu vou subir um pouquinho. Observa que aqui eu vou criando essa bola e ela vai pegando toda a área cinza. Eu não quero isso, então eu vou clicar aqui no meio, vou criar um ponto e vou arrastar a área cinza aqui para equilibrar na linha, tá? Eu não quero, eu quero só trabalhar aqui mais nas... Aí, ó. Agora antes e depois. E aí já deu uma melhorada legal, né, na foto, ó. E é assim que você trabalha. Você também pode trabalhar nas curvas escolhendo cores. Então, como eu tenho aqui, por exemplo, lembra que eu expliquei lá no início sobre o ciano, que é ao contrário do vermelho, o magenta que é ao contrário do verde, o amarelo que é ao contrário do azul? Então é assim que nós vamos trabalhar. Então vermelho, se eu trabalhar com vermelho, eu vou estar tirando ciano. Então quando eu subo aqui, ó, eu tiro ciano, jogo vermelho. Quando eu desço, eu vou jogando ciano na imagem. Isso é muito legal, né? Então você pode trabalhar com cada tom de cor individualmente. Fazendo isso, ó, o verde é a mesma coisa. Se eu coloco mais verde, eu tiro magenta. Se eu tiro verde, eu encho de magenta, tá? E o azul é um amarelo, tá? Ao contrário. Então se eu subo, eu encho de azul. Se eu desço, eu encho de amarelo. O que eu faria numa imagem que geralmente é cheia de verde aqui? Eu não gosto, porque o verde vai pegando no rosto da pessoa, tá? Então eu vou vir aqui e vou escolher o oposto do verde. Eu vou tirar o verde. Então eu clico aqui em verde e vou colocar um pouco de magenta, tá? Na imagem que eu consigo tirar um pouquinho do verde no rosto dela, que tá os tons médios, ó. Eu clico aqui no rosto com a setinha, tá vendo? A setinha tá aqui, ó. Eu clico aqui no rosto. Ó, eu sei que tá uns tons médios aqui o rosto dela. E eu quero tirar o verde dos tons médios dela aqui, ó. Então eu venho aqui e abaixo essa bolinha aqui um pouquinho, ó. Tá? Eu posso vir aqui, olha, trabalhar numa cor, tirar um pouco de azul. Então eu vou vir aqui no azul, vou tirar um pouquinho de azul. Tá? Quando você tira o azul, você bota um pouquinho de amarelo. Vai deixar as pontinhas aqui mais amarelas, tá? E assim você vai trabalhando com a curva. A curva é um trabalho artístico, né? Clicando aqui, ó, antes e depois. Antes, depois. Eu gostei. Coloquei um pouco de magenta, ficou legal, né? Então, olha, vou tirar a curva aqui para você ver e vou colocar. A curva também tem uma função muito legal que é você conseguir desembaçar um pouco a imagem. Vou mostrar como é isso. Nessa imagem aqui, eu vou criar uma curva e conhecendo as cores, eu consigo trabalhar aqui para resolver esse problema aqui, tá? Observa que eu tenho um histograma aqui, eu vou criar aqui, eu vou abrir em janelas a opção do histograma, tá? Então, aqui ó, histograma, beleza? Para ter uma noção de como tá as cores nessa foto. Quando tá embaçado, você pode perceber aqui nas áreas das sombras que as cores começam bem aqui, ó. Então tem uma área nessa foto que não tem informação, porque tá escura, tá sem informação aqui. Começa aqui as informações, tá? Então para corrigir essa imagem de uma maneira bem simples usando as curvas, eu vou clicar aqui na camada de curva, tá? Deixa eu arrastar ela aqui de novo pro canto. E o que que eu vou fazer? Tá vendo esse íconezinho aqui, ó? Eu quero que o preto comece aqui. E aí eu já consigo remover um pouco daquele problema. Olha só. Ó, um pouco embaçado. Pronto. Joguei um contraste na imagem. Jogando preto aqui. O preto começa a partir daqui. Agora sim as cores escuras pegam informação. Uma dica legal é que se você segurar o Alt e arrastar, olha lá.
Você vai arrastando até aparecer. Quando aparecer aqui, você já pode soltar, que aí fica legal, tá vendo? Ao contrário, você pode fazer. Aqui, por exemplo, como não tem informações nos brancos, na hora que eu já clico com Alt, já aparece aqui onde tem os brancos, ó. Você segura o Alt e arrasta aqui, que vai mostrar, beleza? Tem uma outra maneira de fazer isso, tá? Que é uma forma mais precisa. Como? Trabalhando RGB nas cores. Então eu vou vir no vermelho e vou fazer isso. Eu vou arrastar, segurando o Alt, eu vou arrastar esse íconezinho aqui até aparecer aqui um pouquinho de tons aqui, ó, do preto, tá vendo? Agora eu vou vir aqui individualmente no verde e vou fazer a mesma coisa, ó. Eu consigo trabalhar mais automaticamente, eu vou fazer a mesma coisa no azul. Então vai começar a partir daqui. E aí eu consigo, olha só como é que ficou bacana a imagem. Consigo fazer remover aquele embaçado da foto de um jeito mais preciso. Antes, depois. Antes, depois. Então, é outra forma de você utilizar aí as curvas. Outro exemplo, o final aqui que eu vou dar, é nessa flor aqui. Eu vou fazer uma edição rapidinha nela. Eu vou fazer aquela parada que eu acabei de fazer, tá? Que é segurando o Alt aqui e arrastar para cá, para dar um equilíbrio aqui na imagem, mais contraste, ó. Antes e depois. Mas eu também quero trabalhar na cor geral da imagem. Então nesse rosa, lembrando da hierarquia, se eu quiser magenta, tiro o verde. Então eu venho aqui, ó, um pouco no verde, tá? E dou uma removida no verde para destacar o rosa aqui da fotografia, né? Ficou muito legal. Eu posso também tirar um pouco de... botar um pouco de vermelho nessa imagem. Para colocar um pouco de vermelho, é só vir aqui, vermelho, e dar uma subidinha. Eu quero o vermelho aqui das sombras, tá? Onde está essa terra aqui, ó. Então é mais ou menos essa área, onde tem já um histograma aqui, um pouco de vermelho, ó. E eu consigo fazer esse efeito muito bonito. Olha só, o antes e depois. Antes e depois. Eu destaco a rosa que está aqui. Tudo isso só com a ferramenta curvas. E aí, gostou do Photoshop sem frescura? Cara, eu tenho muitas e muitas e muitas dicas para te passar aqui, que eu ficaria aqui vários vídeos. Então, por isso você deve se inscrever para receber essas dicas aí que serão úteis no seu processo de trabalho, tá? Valeu! Fui!